Olá e sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas imersões. É um privilégio enorme ter a companhia de quem nos escuta hoje. E para começar com o pé direito, eu quero deixar aqui um desejo sincero de que uma bênção divina acompanhe e ilumine o dia de todos os que estão ouvindo. Amém. Olá para todo mundo que está acompanhando a gente, é muito bom estar aqui de novo. Com certeza. E olha, hoje nós temos em mãos uma obra de peso absoluto, daquelas que realmente mudam perspectivas. Estamos falando do livro Teologia Sistemática, do renomado autor Louis Berkoroff. Um clássico, né? Um gigante da teologia. Não tem como discutir esses temas profundos sem passar por ele. Exato. E a nossa missão na imersão de hoje é mergulhar de cabeça no capítulo 41 dessa obra. Esse capítulo trata de um tema bem específico, que é o ofício real de Cristo. Que é um assunto fascinante, diga-se de passagem. Muito. O nosso objetivo aqui é entender a complexidade de como Berkhoff divide essa realeza. E, claro, mais importante, traduzir o que essa visão teológica significa na prática para a compreensão do mundo e da igreja de quem crê. E o ponto de partida essencial para essa nossa conversa hoje é entender que Berkhoff não está, descrevendo uma realeza simples. Como assim? Então, não é um conceito terreno ou puramente político. Sabe aqueles livros de história que a gente lê sobre monarquias europeias ou impérios antigos? Não é nada disso. Trata-se de um conceito com camadas muito profundas. Entendi. Não é um rei sentado num trono de ouro físico, né? Exatamente. É uma realeza que opera em esferas que, à primeira vista, até parecem totalmente separadas ou, contraditórias, mas que, no fim das contas, estão perfeitamente entrelaçadas num propósito maior. Nossa, isso é bem profundo. Berkhoff faz uma distinção técnica que pode, assim, dar um belo nó na cabeça de quem não está acostumado com o jargão teológico. É verdade. A linguagem técnica às vezes assusta um pouco no começo. Muito. Ele estabelece uma diferença fundamental entre a realeza original de Cristo e a sua realeza mediatória. Isso. Essa é a divisão básica que ele faz logo de cara. E pelo que a fonte descreve, como a segunda pessoa da Trindade, o Filho Eterno já compartilha o domínio sobre todas as criaturas, por direito natural mesmo. Exato. Ele é o criador de tudo, logo, o trono do universo já é dele desde sempre. É um direito inerente à natureza dele. Mas aí entra essa segunda categoria que me chamou a atenção, a realeza mediatária. O texto diz que ele exerce isso não apenas na sua natureza divina, mas como o theantropos, uma palavra grega que Berkhoff usa para descrever o Deus-homem. O theantropos. Sim, esse conceito é a chave para entender o resto do capítulo. Então, para tentar ilustrar isso sem usar tanto jargão, me veio à mente uma analogia. Vê se faz sentido. Pensa no fundador e dono absoluto de uma gigantesca fábrica multinacional. Tá, um mega empresário que construiu tudo. Isso. Por direito de fundação, ele já é o dono de tudo. Os prédios, as máquinas, o capital, a patente, tudo é dele. Uhum. A realeza original dele. Exato. Mas de repente acontece uma crise gravíssima na linha de produção que ameaça destruir o projeto inteiro da fábrica. Uma pane geral? E esse dono então toma uma decisão drástica, ele desce lá para o chão de fábrica, veste o uniforme de operário e assume um cargo específico de gerência operacional. Ele faz isso para resolver o problema de dentro para fora. Nossa, gostei dessa imagem. A autoridade final dele é exatamente a mesma de sempre, mas agora, tá aplicada de uma forma diferente, né? É como o texto cita o teólogo Dick, é a sua realeza originária revestida de forma com uma nova aparência administrada para um novo fim. Essa imagem da fábrica funciona para a gente entender a divisão. Olha, a analogia da fábrica funciona muito bem, como um ponto de partida. Mas a gente precisa adicionar uma camada extra aí, para fazer justiça à complexidade que o Berkhoff traz no texto. Qual camada? Esse dono da fábrica, na teologia de Berkhoff, não apenas vestiu um uniforme de operário temporariamente, sabe? Ao se tornar Theantropos, o Deus-homem, ele uniu permanentemente a diretoria executiva com o chão de fábrica na sua própria pessoa. Caramba! Não é só um disfarce temporário, então. É uma mudança permanente na forma de atuar. Perfeito.
O domínio original abrange tudo pela virtude da criação. Ele é o dono porque fez tudo. No entanto, a realeza mediatária, essa gerência operacional assumida pelo Deus-Homem, não é algo que ele possui simplesmente por existir como Deus. Tá. Então, como ele recebe isso? É uma realeza na qual ele foi investido. É uma autoridade que foi outorgada, dada a ele, com um propósito econômico e redentor extremamente específico. Entendi. E é para organizar essa atuação toda que o autor divide essa realeza mediatária em duas grandes esferas de atuação, não é? Isso mesmo. Essas duas esferas são os pilares de tudo que vamos discutir daqui para frente na nossa imersão. Que são o reino da graça e o reino do poder, certo? Exato. O regnum gratia, o reino da graça, e o regnum potentia, o reino do poder. Bom, vamos mergulhar primeiro nesse regnum gratia, o reino da graça. A fonte o define como o reinado espiritual de Cristo sobre o seu povo, sobre a igreja. A esfera espiritual. E o que me chamou muito a atenção na leitura é a natureza desse governo. Berkoff faz questão de frisar repetidas vezes que este reino não é administrado pela força militar, nem por leis estatais, impostos ou meios externos de coerção. De jeito nenhum. É uma abordagem completamente diferente da política humana. Pois é, ele é governado exclusivamente pela palavra e pelo Espírito Santo. É um governo interno, invisível, que se estabelece nas afeições e nos corações. Sim, é uma mudança de lealdade interna. Mas, olha, eu preciso te interromper um pouquinho aqui. Lendo as entrelinhas do capítulo, Berkoff gasta uma energia considerável, quase agressiva até, defendendo a ideia de que Cristo é, de fato, o rei atual da igreja. Ah, sim. Dá para sentir o tom de debate no texto dele. Isso me faz pensar, tipo, se estamos falando de teologia cristã, por que ele precisa defender isso com tanto afinco? Parece que ele está debatendo com alguém invisível no texto. Quem é que discorda que Cristo governa a igreja hoje? O que é fascinante aqui é justamente essa tensão subjacente que Berkoff aponta com certas correntes teológicas. E lembrando sempre, claro, que o nosso papel aqui é apenas relatar as perspectivas e os debates apresentados na fonte, tá? Pra gente entender a lógica do autor, sem tomar lados. Com certeza, nós só estamos desempapotando o que está no livro. Bom, ele está rebatendo especificamente um grupo que ele identifica como os pré-milenistas atuais. Tá, e o que esse grupo defende? Os pré-milenistas possuem uma visão escatológica, ou seja, uma visão do fim dos tempos, que é totalmente focada na expectativa de um reinado literal, um reinado físico e político de Cristo na Terra, que vai durar 1000 anos no futuro. Ah, os famosos 1000 anos literais. Exato. E por causa dessa premissa, segundo Berkoff, muitos desses pensadores aceitam perfeitamente que Cristo é a cabeça da igreja hoje. Eles concordam com a ideia de uma união orgânica, mística, tipo uma cabeça biológica ligada a um corpo mesmo. Certo. Mas aí tem um porém. Tem um grande porém. Eles frequentemente negam que ele seja o rei atual da igreja neste exato momento da história. Ué, mas como assim? Qual a diferença para eles? Para eles, o reinado de Cristo hoje é apenas de jure. É um termo jurídico em latim que significa de direito. Tipo, ele tem o título, a promessa, a escritura de posse, mas esse reinado ainda não se tornou efetivo na prática, não é de fato. Entendi o ponto de atrito. Na visão deles, ele só assumiria o trono de fato quando esse milênio literal começasse na Terra. É como se para esse grupo ele fosse um rei no exílio, sabe? Ou um herdeiro legítimo de uma coroa que está apenas aguardando a cerimônia oficial de posse para começar a despachar ordens e governar de verdade? Brilhante. É exatamente essa a ideia. Um rei em compasso de espera. E como Berkoff reage a isso no texto? Ele constrói uma refutação teológica muito elegante, e ele baseia isso na biologia e na jurisprudência. Olha só! Ele argumenta que os dois conceitos, cabeça e rei, são absolutamente inseparáveis. Não dá para fatiar as coisas assim. Ser a cabeça da igreja pertence à esfera do ser, a união vital. Já ser o rei pertence à esfera judicial, da autoridade. E uma coisa depende da outra. Totalmente. O argumento central de Berkoff
é que é justamente o fato de ser a cabeça orgânica que capacita Cristo a governar como rei judicialmente. Faz sentido. Pensa na biologia humana. Não existe a menor possibilidade de um corpo vivo e funcional existir sem que a cabeça exerça autoridade neurológica e comando sobre ele. Seria bizarro, né? Um corpo vivo que não obedece à cabeça. Pois é. Se ele fornece a vida ao corpo através do espírito, como cabeça, é por meio desse mesmo espírito que ele dita as regras e exerce o seu poder real. Separar os dois seria criar uma dicotomia artificial que quebra toda a lógica do organismo. Isso nos leva diretamente à discussão sobre a natureza desse reino da graça. E aqui tem um contraste muito didático no texto. Berkhoff deixa super claro que não é um reino baseado na criação natural, mas sim na redenção. Sim, é uma diferença de fundação. Exato. Ninguém nasce cidadão desse reino apenas por nascer humano, sabe? É uma realidade exclusiva para corações redimidos. Ele até usa o Antigo Testamento para mostrar a diferença. Lá, o reino teocrático nacional de Israel, onde Deus era efetivamente o rei político e geográfico da nação, era apenas uma sombra, um protótipo físico do que estava por vir. Um prenúncio visual. Isso, com a chegada da nova aliança, essa sombra geopolítica dá lugar a uma realidade totalmente espiritual e independente de fronteiras. Exatamente, o reino ganha uma dimensão completamente nova. Mas, olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque o texto toca numa ferida muito atual. Vixe, lá vem polêmica. Berkhoff aborda uma forte tendência moderna de olhar para o conceito de reino de Deus simplesmente como uma nova condição social. Ah, sim, o tal do evangelho social. A ideia de que, através de educação de qualidade, legislação justa, erradicação da pobreza e reformas sociais profundas, a humanidade estaria, assim, construindo o reino de Deus tijolo por tijolo. Uma visão bem otimista do esforço humano. E a minha provocação aqui é a seguinte: se o reino se opõe ao mal e nós usamos o nosso esforço humano para curar a sociedade, melhorar a vida das pessoas e trazer justiça, nós não estamos na prática construindo exatamente esse reino? Olha, o que é fascinante aqui é que essa é uma das armadilhas intelectuais mais comuns dos últimos séculos. E Berkhoff se propõe a desconstruir isso com uma precisão quase cirúrgica. Como ele refuta isso? Ele apela para a definição fundamental de como o reino opera. Para nossa fonte, o reino de Deus não é, na sua essência, uma condição social concreta, externa e visível, que a gente possa fabricar por meio de ativismo ou política. Tá, então o que é? É, antes de todo, o governo de Deus sendo estabelecido e submissamente reconhecido no interior, no coração do indivíduo. De dentro para fora. Sempre de dentro para fora. Por causa disso, Berkhoff é bem categórico. Todo esforço humano externo, por mais nobre, ético e bem intencionado que seja, é totalmente inútil para estabelecer esse reino em si. Nossa, inútil. Uma palavra forte. Pois é. Mas a lógica dele é que nenhuma lei promulgada por um parlamento ou nenhum currículo escolar inovador tem o poder de forçar um coração humano a mudar a sua própria natureza espiritual e se submeter a Deus. Entendi. De acordo com o texto, a entrada nesse reino só ocorre através de um evento espiritual de regeneração. É algo que vem de fora para dentro da vontade humana. Um milagre, basicamente. Mas espera aí. Se o reino é estritamente interno e invisível, isso não cria uma teologia super alienada? A melhoria da sociedade, a justiça social, o combate à fome, isso não tem valor nenhum nessa visão do autor? De forma alguma. Tem um valor imenso. A grande distinção que Berkhoff faz não é sobre a validade da justiça social, mas sobre a ordem de causa e efeito. Como assim, causa e efeito? Uma sociedade justa não é a causa que produz o reino de Deus. Ela não é a raiz da árvore. Pelo contrário, ela é o fruto. Ela é uma consequência inevitável. Ah, agora fez sentido. Berkhoff explica que, na exata proporção em que os indivíduos se ajustam a esse governo invisível nos seus corações e passam a obedecer às leis éticas desse reino espiritual,
uma nova condição de coisas começa a transbordar e alterar a sociedade ao redor. É orgânico, né? Se o coração muda, as mãos mudam. Exatamente isso. Mas o erro crasso, segundo o autor, é tentar polir o fruto externo, ignorando completamente a raiz invisível. Faz todo sentido. É uma transformação que irradia em vez de algo que é imposto goela abaixo de fora para dentro. Perfeito. E o texto também traz um detalhe fascinante sobre como a Bíblia nomeia tudo isso. Berkhoff aponta que reino de Deus e reino dos céus são termos perfeitamente intercambiáveis. São sinônimos no texto bíblico. Sim, apenas adaptados ao público que estava lendo. Ele prova isso comparando os evangelhos de Mateus e Lucas. Tem uma diferença cultural bem interessante aí. Tem. Mateus escrevia para judeus, e judeus tinham um profundo respeito e uma certa hesitação em pronunciar o nome de Deus em vão. Então ele usava a expressão reino dos céus. Já Lucas, como estava escrevendo para os gentios que não tinham esse tabu cultural, ia direto ao ponto e usava reino de Deus. Uma sacada de comunicação brilhante dos autores bíblicos. Demais. E além dessa questão semântica, há a questão do tempo. O reino é presente, já atua no coração hoje, mas também é futuro e escatológico, apontando lá para o fim da história. O famoso já, mas ainda não. Isso. E aqui Berkhoff dá um verdadeiro banho de água fria no otimismo cego de muita gente. Ele alerta contra aquela visão romântica de que a humanidade vai simplesmente evoluir moralmente, de forma lenta, pacífica, contínua, até o mundo virar um paraíso utópico. Ele corta essa ideia pela raiz. Ele afirma que a transição para a consumação futura desse reino será marcada por mudanças cataclísmicas e intervenções drásticas de Deus, não por uma evolução social suave e tranquila. E olha, essa observação sobre um mundo que não caminha pacificamente para a utopia serve como a transição perfeita, movida pela pura necessidade lógica, para a segunda grande categoria de Berkhoff. O reino do poder, certo? Isso mesmo. Pensa comigo. Se o reino gratia, o reino da graça, é puramente espiritual, frágil aos olhos humanos, habitando apenas nos corações, e se o mundo ao redor é caótico, frequentemente hostil à fé e caminhando para cataclismos? Uma situação bem precária. Muito. A pergunta que fica é: como esse reino interno sobrevive fisicamente na história da humanidade? Como a igreja não foi simplesmente aniquilada nos primeiros séculos de perseguição? É uma excelente pergunta. E é exatamente aqui que entra a urgência e a necessidade absoluta do regnum potentia, o reino do poder, que é o reinado providencial de Cristo sobre o universo físico. Nossa, para tentar visualizar essa dinâmica entre o que é interno e o que é externo, eu pensei numa outra analogia, dessa vez envolvendo segurança geopolítica. Manda bala. Adoro suas analogias. Imagina que está acontecendo uma reunião diplomática extremamente delicada e vital para o futuro da humanidade. Ela está ocorrendo em absoluto sigilo, dentro de uma pequena sala fechada, localizada em um país totalmente dominado pela guerra. Tá, um cenário de tensão extrema. Essa reunião invisível para o grande público é o Regnum Gratia, o Reino da Graça. É lá que o que importa está acontecendo. Mas, para que aqueles diplomatas possam sequer respirar e conversar em segurança, existe um imenso, formidável e implacável esquema de segurança militar operando do lado de fora daquela sala. Protegendo o perímetro. Exato. Há radares varrendo o céu, agências de inteligência interceptando comunicações globais, exércitos inteiros sendo movimentados pelas fronteiras. Todo esse aparato colossal e barulhento não tem absolutamente nada a ver com o conteúdo da negociação de paz lá dentro da sala. São naturezas diferentes de atuação. Mas esse aparato foi projetado e está sendo executado exclusivamente para garantir que o ambiente exista, para que a reunião aconteça sem ser varrida do mapa por um míssil inimigo, sabe? Esse gigantesco esquema de segurança externa, governando as engrenagens físicas do mundo, seria o Regnum Potentia. Perfeito. E se conectarmos isso ao quadro geral apresentado na nossa fonte, a gente percebe que a chave de tudo é a subserviência.
Subserviência de quem para quem? O reino do poder, esse controle absurdo sobre o universo físico, não existe como um fim em si mesmo. O esquema de segurança não existe pela beleza da segurança militar, sabe? Ele existe única e exclusivamente para servir a pequena sala de reunião. Caramba, o universo inteiro trabalhando como guarda-costas da igreja. Basicamente isso. Como o reino do universo, a administração providencial de Cristo é assustadoramente abrangente. O texto diz que ele guia os destinos de bilhões de indivíduos solitários, ele manipula a ascensão econômica e a queda de grandes grupos sociais, e ele decreta o destino de impérios inteiros. E tudo isso para quê? Estritamente no interesse da sua igreja e da redenção. Tudo é orquestrado para proteger os crentes dos perigos do mundo material e para garantir que a história da humanidade chegue exatamente onde precisa chegar. É um controle absoluto dos bastidores da história. E tem uma frase no texto de Berkhoff que, olha, se a gente parar para analisar, é de uma profundidade tremenda. Ele diz que, sob esse governo benéfico e soberano do universo, até a ira do homem é levada a louvar a Deus. Nossa, essa ideia da ira do homem louvar a Deus dá muito o que pensar. Não dá. Significa que as ações mais hostis, as perseguições ou as manobras políticas de pessoas que tensionam destruir ou oprimir, elas são, na verdade, dobradas e redirecionadas. Exatamente, elas são usadas. O Rei do Universo permite e manipula essa hostilidade para que ela acabe servindo de forma completamente involuntária à purificação e ao benefício do próprio povo que essas pessoas tentavam destruir. É o feitiço virando contra o feiticeiro numa escala cósmica. É como se os inimigos estivessem, sem saber, apertando os parafusos do próprio esquema de segurança que protege a igreja. Simplesmente incrível. É uma visão de mundo de tirar o fôlego. Com certeza. Mas olha, caminhando aqui para a nossa reta final, a gente precisa organizar a linha do tempo disso tudo. É importante situar isso na história, de fato. O texto nos diz que ambos os reinos começaram a operar de forma pública e formal após a ascensão de Cristo aos seus. Sim, o momento da coroação pública, digamos assim. Isso. Ele já atuava antes, claro, na sombra da antiga aliança, mas a inauguração formal ocorreu lá na exaltação à direita de Deus. Agora, a grande pergunta que fica para quem está escutando é a seguinte: o que tudo isso significa para a eternidade? Esse esquema duplo de graça e de poder dura para todo sempre? Bom, essa é uma área onde a precisão teológica separa os gigantes da teologia. E o texto traz um debate super profundo sobre isso. Imagino que não haja consenso absoluto, né? Não há. Berkhoff precisa contrastar visões diferentes para responder a isso, dividindo a resposta pelo tipo de reino. Quando olhamos para o reinado espiritual, o Regnum Gratiae, lá na nossa sala de reuniões, a visão majoritária da teologia reformada é de que esse reinado não tem fim. Ele é eterno. Totalmente eterno. E essa visão é amplamente apoiada por documentos históricos de peso que a fonte cita, como o Catecismo de Heidelberg e a Confissão Belga. Certo. O catecismo chega a usar uma expressão forte para isso, né? Sim, ele usa a expressão nosso Rei Eterno. E a lógica por trás disso é belíssima. Lembra que falamos lá no começo que Cristo é inseparavelmente a cabeça e o rei? Lembro, a união vital do corpo. Pois é. Se ele é essencialmente a cabeça da igreja, ele jamais, em nenhum ponto da eternidade futura, abandonará o corpo. A igreja nunca será tipo um corpo decapitado no céu. Que imagem forte. Portanto, essa união mística e essa autoridade de amor continuam para todo o sempre. É um reinado que não tem data de validade. Certo. O reinado interno, o elo entre a cabeça e o corpo, é eterno. Ficou claro. Mas e quanto ao aquele aparato militar todo? Ah, aí a história muda. E quanto ao gigantesco esquema de segurança externa que governa a geopolítica e o universo material, o tal do Regnum Potentia? Ele também continua operando eternamente? É aí que a narrativa do texto toma um rumo fascinante. Para o reinado universal, o reino do poder, existe um prazo de validade muito bem definido. Sério? Ele acaba? Acaba. A nossa fonte recorre ao apóstolo Paulo para explicar isso, citando o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios.
É usando esse texto específico que Berkhof entra num debate teológico denso contra outros grandes nomes citados no livro, como Dick e Abraham Kuyper. E qual é a tese do Berkhof contra eles? A explicação que ele dá é fenomenal. Ele argumenta que a autoridade universal sobre as nações materiais e a natureza física foi conferida ao Deus-homem temporariamente, como uma ferramenta para uma tarefa específica. Que seria a proteção da igreja. Isso, a proteção da igreja e a subjugação progressiva de todos os inimigos físicos e espirituais que se levantam contra ela. Tá, e o que acontece quando essa tarefa for concluída? Aí está o ponto alto. Quando a história chegar ao seu grande clímax final, quando todos os inimigos da redenção forem definitivamente esmagados e o último inimigo for abolido, que o texto identifica como sendo a própria morte, a morte física mesmo. O último inimigo a ser vencido. Quando isso acontecer, o trabalho do esquema de segurança estará 100% concluído. Não haverá mais ameaças externas operando, não haverá mais nenhuma hostilidade no universo inteiro contra o povo de Deus. Nossa. E é exatamente nesse ponto, como os andaimes que são retirados quando a construção de um prédio magnífico está pronta, Cristo devolverá essa autoridade universal, outorgada especificamente para o combate, de volta a Deus Pai. A devolução do poder é a prova final de que a missão de resgate foi um sucesso absoluto. Exatamente isso. Missão cumprida. Olha, isso nos leva a uma reflexão final incrível que o texto suscita lá nas suas últimas linhas. Berkhof aponta que quando Cristo entregar esse reino universal a Deus, o grande arco da história humana estará concluído. E o resultado prático disso é que a realeza original da humanidade, o nosso domínio natural sobre a criação, que foi perdido lá nas páginas do Gênesis, será finalmente restabelecido. É a restauração de todas as coisas. Pois é. E isso nos deixa com uma provocação profunda e, confesso, um tanto quanto desconfortável para carregar. Diga lá. Nós vivemos numa era que é obcecada pela autonomia, né? Nós definimos liberdade como a capacidade de governar a nós mesmos, de não responder a ninguém, de controlar cada microaspecto das nossas próprias vidas e carreiras. Verdade. O mito de que somos donos do nosso destino. Exato. Nós gastamos uma energia vital imensa tentando ser os reis solitários dos nossos próprios pequenos universos. Mas e se essa nossa versão moderna de liberdade for, na verdade, apenas um projeto de tirania e isolamento? É um baita questionamento. Se o texto de Berkhof estiver certo, a verdadeira realeza humana, o nosso domínio original e a nossa verdadeira paz com o universo físico só nos serão devolvidos no momento exato em que a criação inteira estiver em absoluta e perfeita submissão a Deus. Uau! O fim da rebelião. Talvez a maior ironia da existência humana seja que a verdadeira liberdade de governar e de existir em paz só é encontrada quando, finalmente, nós abrimos mão do controle. Sensacional. Uma reflexão perfeita para fechar nossa análise profunda desse capítulo. Foi uma jornada em tanto hoje. E para todo mundo que nos acompanhou até aqui, preste atenção neste aviso importante. Teremos um novo episódio desse mesmo livro em breve. Nós vamos continuar a desbravar as profundezas e as ramificações incríveis da teologia sistemática de Louis Berkhof, então fiquem atentos para não perder. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela companhia e a gente se encontra na próxima imersão. Deus abençoe todos os ouvintes.